Olá pessoal, eu sou a Kelly, sejam bem-vindos ao Fofoca Digital. A batalha entre o céu e o inferno toma conta dos desfechos da reta final da novela Renascer. Saiba de tudo no resumo semanal de 19 a 24 de agosto, últimas semanas da novela, onde o destino, mais exatamente o Boi-Bumbá, vai perseguir José Inocêncio e Tião Galinha morre na cadeia, exatamente como aconteceu na primeira versão da novela. Acontece que dessa vez ele terá a alma disputada pelo diabinho na garrafa e o amor de Joana. Quem vence? Já te conto. Falando nisso, o amor de João Pedro e Sandra também ganha uma bênção divina no segundo pedido de casamento. E mais ainda nesta semanazinha, Ritinha e o pastor Lívio ganham uma nova chance no amor. Já Damião fica perto da fornalha ao desobedecer uma ordem de Egídio e ajudar Joana a colher a plantação de Tião, que estará na cadeia e fazendo greve de fome, decidido a comer somente o que a terra tem para oferecer. Aliás, se gostar da fofoca, deixe seu like no vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade da nova novela das 9, Mania de Você. O mesmo autor do novelão Todas as Flores, o que promete. Já nas últimas semanas da novela Renascer, José Inocêncio fica cara a cara com o Boi-Bumbá para fugir de Ilhéus e cair nos braços de Aurora. Damião terá alertado que Zé está marcado de morte e com isso, seguindo os conselhos do capanga fiel, ele decide fugir da morte e abandonar tudo para viver sua história com Aurora. Acontece que para Inácia e para João Pedro, Zé diz que vai embora, mas que deixa sua alma e o seu coração com Maria Santa. O apressadinho se diz cansado de esperar, falando que tudo que sobrou de Maria Santa foi as lembranças e a promessa de que um dia ela voltaria para levá-lo junto com ela. E assim, finalmente, os dois ficariam juntos para sempre. Magoadinho, o homem diz que Maria Santa fez uma promessa que não vai cumprir e ele vai ter que aceitar que ela não volta mais nem para buscá-lo. E se sentindo abandonado, Zé fala que agora vai tentar ser feliz pelo tempo que lhe resta ao lado de Aurora. E apesar de José Inocêncio pegar a estrada com destino à felicidade, ele é perseguido pelo Boi-Bumbá e destemido fica cara a cara com o mal antes de cair nos braços de Aurora. Por sua vez, Aurora fica emocionada quando José Inocêncio diz que está disposto a morar com ela ali em Espírito Santo. Emocionada, ele revela o seu plano de só voltar para Ilhéus para rodar a fazenda. E a Aurora diz que quando isso acontecer, ela vai estar ali esperando por ele. Com isso, planejando uma nova vida, longe dos fantasmas do seu passado. Zé se dispõe a cuidar da roça de Aurora, falando que ali trabalho é o que não vai faltar. Acontece que mesmo longe de Ilhéus, José Inocêncio vai ser assombrado pelo fantasma do Boi-Bumbá, o chamando de volta para casa. E enquanto José Inocêncio vive a ilusão do falso final feliz na novela Renascer, Tião Galinha continua obcecado em cuidar da roça de Sandra, comendo apenas o que a terra tem para oferecer e replantando cada palmo de roça destruído por Massal e os capangas de Egídio. Dona Patroa teme pela vida de Tião e faz um acordo com Egídio, abrindo mão de sua parte na partilha do divórcio, na condição de que Egídio não faça nenhum mal a Tião e ao povo da lona e espere a decisão do juiz para decidir se os assentados devem continuar com a terra. E animado, Egídio se apressa em concluir o divórcio com Dona Patroa
para se casar com Eliana. Acontece que Sandra se revolta e decide deixar a casa do pai ao saber do golpe em Dona Patroa e principalmente quando Egídio anuncia o seu casamento com Eliana e a chegada de um novo herdeiro. Por sua vez, Eliana se surpreende com a reação de Egídio ao fazer uma exigência para o seu casamento. A interesseira fala que só se casa com Egídio com comunhão parcial ou total de bens, supostamente para garantir o direito do seu filho no caso da morte dele. Nada bobo, Egídio chega a recusar a proposta, falando que não vai colocar preço na separação dos dois. Esperta, Eliana diz que também não bota preço na vida de Egídio, afirmando que com isso a única forma de colocar a mão na grana de Egídio é com a morte dele, deixando a entender que não vai passar em seu segundo casamento o que passou com seu primeiro com José Venâncio. Com isso, no destino de ser uma viúva milionária, Eliana fica de boca aberta quando Egídio revela que não tem medo da morte, ao dizer que quando ele morrer, o seu dinheiro é problema de quem fica, e com isso que lutem Sandra, aquela criança, e até Eliana, e que vença o melhor para ficar com tudo. Falando isso, todo trabalhado no deboche e de certa forma insano. Já no finalzinho do capítulo de segunda-feira, João Pedro convida Sandra para morar com ele e Inácia oferece o quarto que era de José Inocêncio para o casal, que vai refazer os votos do casamento lá no finalzinho da semana, em uma cerimônia feita a dois na Cachoeira do Amor. Na ocasião, Sandra fica emocionada quando João fala que deseja recomeçar sua vida do zero ao lado dela, e esperta que só ela, Sandra, pergunta se acaso João está pedindo ela em casamento outra vez, e todo fofo João fala que dessa vez não precisa de festa, nem da bênção de José Inocêncio e tampouco de cerimônia. João fala que tudo o que precisa está bem na frente dele, perguntando nesse momento se Sandra aceita se casar de novo com ele. Apaixonada, ela responde que com João ela aceita tudo, e atrapalhado João fala que esqueceu as alianças, mas como sempre bafônica, Sandra fala que não precisa de aliança, nem de passado, nem de ninguém. Tudo o que precisa está ali, os dois juntos, em uma cena que vai deixar o seu coraçãozinho bem quentinho. João fala que Sandra é a vida dele, e em resposta, Sandra fala que João é o seu destino. Bem romântico. E é nesse momento que Maria Santa aparece para dar a sua bênção ao casal, o que está previsto para acontecer no capítulo do dia 23, uma sexta-feira. Anota aí. Mas antes disso, ainda no lado vilão da história, Egídio fica revoltadinho ao descobrir que José Inocêncio partiu em uma viagem. A boa notícia será dada por Damião, que revela que José Inocêncio partiu de Ilhéus para nunca mais voltar. Nesse momento, o vilão dá um chilique, revelando a sua intenção assassina. Ele diz que José Inocêncio passou a vida atazanando o seu juízo e justo agora ele decide ir embora. De forma ameaçadora, Damião questiona o motivo da revolta do coronel e Egídio disfarça, dizendo que justo agora que ele e José Inocêncio estavam se dando bem, ele decide ir embora. No capítulo de terça-feira, Bento, totalmente sem noção, tem a certeza de que conquistou o coração de Lilith. Acontece que a forasteira está mais interessada em Zinha e dá o maior fora no herdeiro de José Inocêncio. Com isso, totalmente revoltadinho, o mulherengo volta para casa e discute com João Pedro. Ao encontrar Sandra e João
dormindo no quarto do seu painho. Durante a briga, Bento exige o seu lugar no quarto principal da casa, já que José Inocêncio deixou a fazenda aos seus cuidados e por isso é ele quem deve tomar o lugar do pai. Acontece que Inácia, a sensitiva, acaba com a briga entre os irmãos ao fazer uma profecia de morte. Inácia fala de forma assustadora que quando José Inocêncio voltar para casa, ele vai se juntar a Maria Santa. E mais adiante, mais exatamente no capítulo de quarta-feira, um novo casal se forma na novela. E muito além de Lilithzinha, Ritinha e Heliberto, estamos falando de Lu e o pastor Lívio, que se unem para anunciar ao povo da lona a decisão da justiça sobre o processo de desapropriação das terras de Egídio. Tião Galinha se recusa a sair das terras e acaba preso por desacato à autoridade. Na cadeia, Tião continua com a sua greve de fome e totalmente desesperada. Joana tenta salvar a vida do marido e se une ao povo da lona, se mudando para o acampamento com seus filhos. Ao mesmo tempo, Bento tem a certeza de que Egídio agiu por debaixo dos panos para evitar que suas terras sejam consideradas improdutivas. E com isso ele pede a ajuda de Kika para fazer Egídio pagar pelos seus crimes. E ainda no capítulo de sábado, Tião Galinha morre na cadeia e terá a alma disputada entre o diabinho na garrafa e a fé de Joana na cadeia. Após vários dias de greve de fome, Tião Galinha sente que a morte chegou ao dar de cara com o diabinho na garrafa. E mesmo debilitado, ele acusa o diabinho de não ter cumprido com a parte dele. Ao mesmo tempo, Joana tem um mau pressentimento e inicia uma verdadeira batalha espiritual, tentando quebrar o amuleto de José Inocêncio. Acontece que o amor vence e Joana corre para a delegacia para ver o seu marido, quando é avisada que Tião está morto dentro da cela. Joana não aceita a morte do marido e grita chamando o nome de Tião, até que ele acorda, ressuscita e, ao olhar para Joana, acredita que está vendo o anjo da morte e questiona se ela veio buscar a sua alma. Nesse momento, Joana, acostumada com as loucuras do marido, ri e chora ao mesmo tempo, agradecendo por ele estar vivo. E por sua vez, ainda atordoado, Tião fala que morreu, mas que a sua Joaninha o trouxe de volta. E emocionada, Joana fala que iria até o inferno se fosse preciso, mas que jamais iria perder o seu Tião. E ainda no capítulo de sábado, Kika e Bento conseguem libertar Tião da cadeia. Enquanto isso, José Inocêncio se cansa de ser perseguido pelo Boi Bumbá e decide voltar para casa. E no final do capítulo, últimas semanas da novela Renascer, Inácia leva o maior susto ao dar de cara com José Inocêncio na fazenda. Damião dá um recado de Egídio para Tião Galinha, mas isso é fofoca para os próximos capítulos. E se quiser saber mais, deixe o seu like no vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Mil beijos e até mais!